E o Carcará, lá atrás, mas no dia de hoje, né, algumas matérias atrás, citou ali a questão do Instituto Fernando Henrique, que começou a falar sobre tudo que aconteceu aí na Venezuela. Botaram analistas para falar o que a gente já está falando aqui há muito tempo. Não, foi falar só de petróleo. Ah, o cara chegou só por causa de petróleo. Pô, aí eles, né, trouxeram o cenário para falar, olha, gente, eles também fizeram isso para impedir a hegemonia da Rússia e da China nas Américas. Eles também fizeram isso porque não é só petróleo, é um posicionamento estratégico o que o Trump esteja ali, e por aí vai. Então eles trouxeram uma série de coisas que nada mais é do que aquilo que a gente já listou aqui, né, em vários programas, né, na somatória desses programas. Só que um ponto me chamou a atenção e eu fui lá no jornal do Xinhua, que é a mídia estatal lá da China. Então a gente já citou, acho que todo tipo de portal aqui, né, Júlio? Até Al Jazeera, lembro uma vez que eu fiz isso, as pessoas caíram em cima de mim. Gente, Al Jazeera, por mais que tenha financiamento de pessoas que bancam terroristas, é uma mídia, né? E pegar uma matéria e dizer, olha, Al Jazeera está repercutindo isso, não deveria ser motivo para crítica. A gente pode, né, criticar as motivações, mas a gente só usou aquilo para dizer, olha, Al Jazeera publicou isso aqui. E agora estou citando aí a mídia estatal chinesa, que deu o seguinte destaque, depois de tudo que a gente já falou sobre a captura do Maduro, a China, no meio de tudo isso que a gente está falando desde o começo do programa, do alerta de terceira guerra do Japão e tudo mais, a China fez uma seguinte acusação. A Marinha Americana expandiu o seu espaço marítimo para além de tudo que os Estados Unidos já fez com relação à Marinha, onde se posicionar, como desculpa para perseguir os navios de petróleo venezuelano, que estavam indo para a Rússia, estavam indo para a China. Inclusive, eles foram abatidos. Teve um episódio que a gente citou aqui, né, do navio que estava indo para a Rússia, inclusive escoltado por um submarino russo. E aí os Estados Unidos foi lá e tomou, e o submarino russo acabou indo embora. Depois o Trump e o Putin se ligaram. Enfim, falamos de tudo isso aqui. Só que aí a China disse o seguinte, isso aqui é a área, né, Ártico até a América do Sul. Então começa aqui em cima, vai até aqui embaixo. Os Estados Unidos encheu de navios nessa área aqui toda. Só que o ponto é que os Estados Unidos não fez só isso. Ele fez isso. Só que do Atlântico, que pega aqui o Brasil até a África, não importa nem um pouco, nem para a Rússia, nem para a China, nem para os países asiáticos. Só que para o outro lado, que é o lado que vai dar para a Rússia, China, Japão, o Trump foi posicionando navios com essa desculpa e não saiu de lá. Ele aumentou seu espaço de radar, ele aumentou provavelmente a sua frota marítima, né, de submarinos ou qualquer coisa assim, daqueles que podem precisar de suporte de navios. A mobilização que ele fez nas Américas fez com que eles, segundo a China, reduzissem para metade do tempo de mobilização da força marítima caso comece uma guerra no Oriente. Olha isso, gente. E aí ele não diz exatamente qual é esse tempo. Pô, demoraria quanto tempo os Estados Unidos mobilizar toda a sua marinha para uma guerra no Oriente? Seria um tempo X, ok? Os Estados Unidos, o Trump, conseguiu com essa brincadeira toda aqui, brincadeira entre aspas, tá, gente? Reduzir isso pela metade. Se o tempo eram 4 dias, agora é 2. Se eram 8, agora é 4. Mas essa tomada, e aí, Júlio, quero começar até com você, essa tomada aí do Maduro, primeiro, serviu para pegar todo o resto da América do Sul. Então, o Trump agora hoje vai fazer a mudança de regime de Cuba, já indicou outros países que a gente nem fala aqui porque não acha relevante, mas vai chegar o momento, Nicarágua, Costa Rica, uma série de outros países ali, que o Trump já está ali posicionado, e agora ele tem uma marinha preparada para uma guerra com o Oriente. Porra, o que mais falta o Trump fazer? E tudo isso para voltar no looping do que a gente falou no começo da matéria. O Xi Jinping chamando o Putin para conversar, dizendo, porra, vocês estão com a gente ou não estão?
Porque olha tudo isso que os Estados Unidos está fazendo. E eu deixei essa matéria aqui para o final, estrategicamente, para fechar aqui esse ciclo final do bloco de geopolítica, tá, gente? O Rio está em guerra e a gente vai falar sobre isso aqui na segurança pública, tá? Então, por favor, não vá embora. Mas vamos lá, Julião. Quero te ouvir aí sobre isso. Falta mais alguma coisa? Só tá faltando os Estados Unidos botar um navio, um porta-avião na frente de Taiwan para pegar a China, porque todo o resto ele já fez, né? Bem, ele levando parte da Marinha Americana para aquela área ali do Oriente Médio, com certeza os países a qual você citou, Taiwan, China, Japão e toda aquela área ali, com certeza está no alcance das armas americanas. Então, é a mesma coisa de que dizer que mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ele envia certa parte da frota americana para aquela área para uma possível invasão ou ataque ao Irã, mas também faz a defesa de todos aqueles países asiáticos que incluem Japão e Taiwan. Então, é notório ver que a distribuição dessas forças é completamente estratégica. Mais estratégico ainda é o controle da faixa terrestre, territorial. Quando ele controla do Ártico até a ponta da América do Sul, ele controla toda a parte terrestre, toda a parte marítima e rios, e também a parte aérea. Isso inclui economia, porque produtos vão e vêm o tempo todo de vários modais. Pode ser modal marítimo, modal aéreo ou modal terrestre. Então, você tendo controle sobre isso tudo, imagina o poder econômico que você não vai ter. Então, essa é um dos pensamentos. E quanto à Venezuela em específico, a maior bolsa de petróleo, maior bolsão de petróleo subterrâneo do planeta, né? Maior reserva. Então, você controlando isso, você não controla a parte econômica do petróleo, enfraquecendo China, Cuba, Rússia, entre outros, que recebem petróleo, tanto da maneira legal quanto da maneira ilegal, com seus navios fantasmas, né? E isso a gente já repercutiu aqui no canal. É um câmbio negro, né, do petróleo. Da mesma maneira que as pessoas falam de armas legalizadas e armas frias, né? Já foi feito um censo aqui no Rio de Janeiro, Batata pode muito bem falar depois sobre isso, que a maior parte das armas que são apreendidas não são armas registradas, e sim armas do câmbio negro, do mercado negro. Então esse seria o mercado negro do petróleo fornecido pela Venezuela, e os clientes são Irã, Rússia, China, como eu acabei de citar. E eles usam esse petróleo à torta direito. Com essa atitude, Donald Trump seca, né, essa torneira, essa vazão de combustível fóssil para esses 3 países. Mas o mais interessante de tudo é o controle que ele vai ter em toda a cadeia de produção. Pensa comigo, do início, extrair o petróleo do subsolo, está com os americanos. Depois, a prospecção, que você leva o petróleo para ele ser dividido ou refinado, está com os americanos. Depois, a logística, como esse petróleo sai da Venezuela para ir para os seus clientes mundo afora. Quem vai controlar é os Estados Unidos. E no final, a venda, talvez até mesmo o preço do barril. Imagina um controle total sobre a maior reserva. Quando eu digo controle total, eu falo do começo da extração até a ponta da linha, até a entrega ao cliente. Então isso, com certeza, traria muitos milhões de dólares, né, para esse tipo de operação, porque não vem só do petróleo, e sim de todas as empresas que estão ligadas a isso. Só na parte de logística, são centenas de empresas que fazem esse tipo de trabalho. Então, quando a gente fala só da entrega, seja por avião, por ferrovia, caminhão ou modo marítimo, estará no controle das mãos de Donald Trump. Então, isso traz poder, porque você simplesmente está tendo acesso e controle à maior reserva de petróleo que o mundo já viu. Então, sai da mão de um país que estava comandado por um ditador, que, né, já foi falado aqui também, não sei quanto em barra de ouro, mansões, carros, fortunas na Suíça, enfim, tudo para uma pessoa só, enquanto o país vivia na miséria. Aliás,
na miséria está até hoje. Então, continuam as manifestações, parece que aumentou, né, a força do governo, mesmo com a presidente interina, parece que a mão de ferro continua, porém um pouco mais velada, com um pouco mais de silêncio na mídia, mas continuam perseguindo manifestantes e prendendo pessoas. E isso está incomodando Washington, que já falou que se isso não der um jeito, eles vão dar o golpe de mão, como deram no ditador Maduro, Eric. Muito bom, Júlio. Carcará, a China faz uma acusação de que esse movimento, de que essa estratégia de expandir as forças militares do Trump para além da América do Sul de forma velada, como uma estratégia do comandante Dan Kane, que eles acusam ser um dos braços direitos que acusa ser o braço direito do Trump, e que basicamente a estratégia seria o seguinte, segundo lá os analistas da China: o Trump quer atingir suas próprias pautas. Então, eu quero a Venezuela porque ela é importante para não deixar a China crescer, para não deixar levar petróleo para aquela região e me solidificar aqui. Só que aí o Dan Kane é o cara que fala assim, beleza, irmão, o que você quer pro Trump? E o Trump diz, eu quero isso, ok. Aí, a partir do momento que o Trump diz o que ele quer, ele vê como ele vai utilizar aquilo para atender o presidente e, ao mesmo tempo, atender os seus próprios interesses, que são aí, de fato, os interesses da nação. A gente está falando aí de militares, ele é a maior patente militar dos Estados Unidos hoje, e verdadeiramente o objetivo de vida de homens como Dan Kane é o de supremacia dos Estados Unidos. Como é que você enxerga isso, Carcará? Esse alinhamento do Trump, né, com, enfim, as suas forças militares para ter tudo isso atendido? Érico, vou resumir isso aí tudo numa porra só. A chave de tudo está a coisa chamada globalismo. Qual é o problema vou repetir, qual é o problema do Xi Jinping com os Estados Unidos? É porque o Xi Jinping é globalista, cara. Ele é uma das cabeças do trono, da pirâmide, lá em cima, ele é um dos cabeças. O Xi Jinping, ele é fechamento dos globalistas. Os globalistas não gostam de cristãos. O Xi Jinping gosta de cristão? Não, ele manda descer a porrada. Quem pegar a Bíblia lá, ele manda prender o caralho. O presidente da Coreia do Norte gosta de cristão? Não. Se alguém for pego orando, é morto. É surrado, a mulher é estrupada. Os globalistas são fechamento dos muçulmanos. Os muçulmanos não gostam de cristão? Não. Então, Érico, vou te explicar. O que é globalista? Globalista é um outro nome para se falar satanista. Pronto, falei. Entendeu? E o Trump é cristão ortodoxo, meu filho. O Vladimir Putin, cristão ortodoxo. O povo polonês, super cristãos ultra-ortodoxos. Ninguém no planeta se compara aos poloneses. Nem israelense judeu, nesses crentes cu de cachorro do Brasil, esses falsos profetas, ninguém, tudo cu de cachorro em relação aos poloneses. Aí que entra a figura do Putin com o Trump. Vamos lá, aí vou te mostrar como o globalista é filho da puta e como o Zelensky é um Zé Mané, um Zé Ruela. O Putin está em luta contra os globalistas. Isso ele declarou. Eu vou abrir guerra contra vocês. O chefe dos globalistas no planeta era Biden. Biden foi para a vala. Quem ficou? Xi Jinping. Xi Jinping precisa da Rússia. Vai lutar com a Rússia? Não. Mas vai jogar lenha na fogueira e bancar essa guerrazinha de Agenda 2030, LGBT, do feminismo, do gaysismo. A porra toda ele tá cagando. Só não pode ser lá dentro. Aí entraram em guerra com a Rússia. A Rússia, não vou comprar petróleo. A Rússia fechou. Meu irmão, os caras mentem pra caralho. A Rússia está com 4 anos de guerra, aumentou o PIB. O Brasil não tem guerra, está fudido. Porque fica alimentando vários sistemas no mundo aí. Aí o que os globalistas fizeram? Eu tenho que enganar esse Macron idiota. Ô Putin, tu me vende o petróleo, mas me vende através da Índia, fechou? Putin, fechou. Pronto, meu irmão. Os bilionários planetários da Europa são quase tudo russo, pô. Esses caras são podre de rico, cara. Esses caras são os magnatas daquela porra lá toda.
Os caras pegam o Putin, o Índia, o seguinte, 10% para mim, 10% para todo o petróleo. Manda para a Índia, para você ter ideia como é que é feito. É tão cara de pau que o navio russo vai para a Índia, navio legalizado lá, volta, nem desembarca a Índia, ó, só transfere, ó, carga agora da Rússia para a Índia, da Índia para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha. Ou seja, eles compram todo o petróleo russo através da Índia. Não, esse petróleo não é russo não, pô. Não, é lá do Haiti, porra. Aí, ó, vamos lutar contra a Ucrânia. Ó, o Zelensky, luta aí, porra, luta aí que nós estamos te bancando, né, Zelensky? Meu irmão, e fica brasileiro, o cara esclarecido pra cara defendendo o Zelensky, esse bando de vagabundo. Então, qual o problema todinho do Xi Jinping? É porque ele é globalista, pô. Não é que ele fala assim, ó, foda-se os globalistas. Aí vai juntar China, a Rússia e o Trump. Acabou, meu irmão. Não tô te falando, o Xi Jinping que tá sendo empecilho já dessa porra toda. Só que ele não tem saco para aguentar o Macron, cara. Não dá não para falar com o Macron. O Macron com aquele risinho dele, óculos escuro, de playboyzinho. Porra, ele deve ficar muito puto, bicho. Ele, pô, tem que atender esse infeliz. Vai chegar e vai assim, ó, foda-se os globalistas e a Europa. Bora, Trump, bora com a ideia aí nessa porra. Meu irmão, e outra coisa, a Rússia não tem nada a ver com a América, porra, não tem, porra, não tem. O Xi Jinping tem por causa do comércio universal dele, o comércio chinês é universal, rota da seda do caralho. Se a América não negociar com a Rússia, vai perder o quê? Quase nada, só o Brasil, que 10 bilhões por ano aí, 5, tem ano que é 5, tem ano que é 4, tem ano que não é porra nenhuma. Comprou os helicópteros, depois não comprou mais. Não tem comércio por lá de cá. É muito pouco com a América. A Venezuela comprou uns radares e uns aviões. 4 bilhões. Isso em papo de 25 anos. 4 bilhões a Rússia gasta num dia fazendo guerra, pô. Entendeu? Então o problema da Rússia não é a América. É a posição dela dentro da Ásia Central. O problema da China é com a América devido ao comércio. Não por causa de cultural, que eu ver o navio do Rio de Janeiro cultural. Cultural porra nenhuma, pô. Esse navio vai cheio de esculhambação dentro, vírus, espionagem, a porra toda. Não sei nem o que é que tem nesse navio aí, entendeu? Então, cara, essa é a palavra-chave no combate planetário. Os globalistas querem destruir a América e destruir a família e os cristãos, pô. Simples assim. E a ONU é o braço político planetário, a China o braço econômico, e o Trump entrou no bolo junto com o Putin, pô. Aí os caras ficam putos. Por que o Trump não briga com o Putin? Porque tem um inimigo comum chamado globalismo. Entenderam? Por isso que a China fica sempre assim com o pé atrás com o Putin, e o Putin fica, ó, meu irmão, esse porra de estar matando cristão, tu sabe que eu não gosto. E o Putin não tem medo de chinês, não. Se a China quiser sair na porrada com a Rússia agora, em 2 minutos o Putin passa míssil para cima e acaba com aquela porra toda, que aí é desse jeito mesmo. Não tem outra maneira de lutar com a China, a não ser com mísseis nucleares. E a China sabe disso, pô. Só que o Putin tem culhão para isso, né, meu irmão? E esse general chinês que saiu de lá? Saiu porque não queria confusão, pô. O Xi Jinping, e os globalistas botam pressão. Porra, meu irmão, tu tem que atacar Taiwan, que é pra gente fazer o comércio liberal aqui. O Xi Jinping, porra, mas o general não deixa, não é o Estado-Maior. Tira ele, tiraram o cara. É tanto que Taiwan tá observando esse caso desse general. Entendeu? É isso aí, camarada. Então, o mundo todinho se resume os globalistas, são os cabeças de tudo. E quem faz parte do globalismo? O Lula, o FHC. Por isso que ele fez essa reuniãozinha de merda aí. Quem que ouviu essa reunião dele? Ninguém. Quem que tá dando audiência para essa audiência essa reunião do FHC? O Fala Glauber Nunes, que por mim eu nem tocava no assunto. Fernando Henrique está chegando aos seus 90 anos, já sacaneou pra caralho o Brasil na Defesa Nacional, faz parte do Clube de Roma, de Elders, faz da Fundação Jorge Soros e outros grupos aí só de filha da puta. Agora estão lambendo as feridas porque perderam o maior clube da América Latina, chamado Foro de São Paulo, onde alimentava toda a sacanagem, toda a esculhambação. Tomaram-lhe um de direita e nem viram o soco entrar. Valeu, senhores, é isso aí. Comandante Vilas Boas, vamos lá, Carcará deixou esse panorama aí pra gente, mas eu me pergunto, se as Forças Armadas têm uma pauta própria, uma agenda própria, eu acho que também a nossa audiência não deve ter uma resposta para isso, que é o seguinte, como pode, tudo bem, eu sei que é uma acusação da China, beleza, mas como pode as Forças Armadas, no caso o Dan Kane, que é o chefe maior lá das forças, ter uma agenda que não é a do Trump.
Quem discute isso? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, eu não consigo imaginar, talvez por ignorância da minha parte mesmo, e porque, como a gente estava falando mais cedo, a gente não tem muito contato com a comunicação das forças. Como é que tem uma base, um direcionamento? Vamos colocar, aumentar a tropa marítima nas áreas próximas ao Oriente, do outro lado, lá do Japão, para encurtar o nosso tempo caso comece uma terceira guerra. Como que o presidente não está envolvido nessa decisão? Como que da onde vem, da onde que parte isso? Você ainda não sei se eu nem estou sabendo me explicar corretamente, mas me causa estranheza ver isso. Da onde vem uma pauta militar mundial se o presidente não está ligado a isso, comandante? Então, me ajuda a entender isso. Como é que o Dan Kane tem uma posição, uma pauta própria para as Forças Armadas Americanas que não passa pela política? Eric, é uma pergunta curiosa, né? Eu não enxergo, quer dizer, eu não sei especificamente do caso agora que está acontecendo com o general Dan Kane, né? O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Mas eu vou colocar no campo do ideal como deveria ser aquilo nos Estados Unidos e o que o Brasil também tenta fazer em paralelo. Então, existe no nível político, como você falou, um presidente com seus conselhos de segurança que promulga uma política nacional de defesa. Esse é o documento maior que orienta como o nível político daquele país quer se posicionar no mundo. Aí vem o documento derivado, que aí ele sai do nível político e vem para o nível estratégico. Quem que normalmente vai traduzir para o nível estratégico? Entenda-se aqui Ministério da Defesa aqui no Brasil, ou o Departamento agora de Guerra do Peter Selig lá nos Estados Unidos. Ele vai traduzir para o nível estratégico aquilo que o nível político que está acima está entendendo. Então ele desce um degrau e começa a colocar no nível dele como é que o Ministério, no caso dele lá, o Departamento de Guerra, vai fazer, tem que se posicionar para alcançar aquilo que o político determinou. Relembrando que as Forças Armadas, dentro com a chamada teoria de Clausewitz, ela é uma extensão do poder político, ou seja, as Forças Armadas não existem por vontade própria, por objetivos próprios, por intenções próprias. Elas simplesmente são subordinadas ao poder político e vão tentar cumprir aquilo que os seus chefes políticos querem. Então, a partir do momento que ele tem uma estratégia militar de defesa, ele começa a jogar isso para o general Dan Kane, que é o Estado-Maior Conjunto, para que de forma mais substancial, ele no nível um pouco abaixo, já no nível operacional, ele consiga executar aquilo que o Ministério da Defesa pensou para traduzir aquilo que o político pensou lá em cima. Então, isso tudo é concatenado de uma forma vertical. Então, o político da ordem, o Ministério da Defesa entende aquilo no nível dele, fala com os setores que lhe são correlatos, joga isso para o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e joga automaticamente, isso vai para a parte mais baixa ainda, que é o nível tático, onde cada um no seu miolinho, na sua guerrinha, no seu cubículo, vai tentar traduzir tudo aquilo. Isso, Eric, é no campo do ideal, que deveria ser feito, tanto no campo fosfórico. Tá? Isso não nega que, hoje no caso, o general Dan Kane, numa interpretação de ordens, ele tem uma interpretação talvez um pouco difusa daquilo que ele recebeu. Tá? Então, ele é o cara que realmente conduz as ações. Então, quando a gente viu lá o ataque dos Estados Unidos junto com Israel no Irã, na operação do Martelo da Madrugada, quem planejou, quem comandou, quem coordenou aquilo tudo foi o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. É quem realmente tem o poder das Forças Armadas na sua mão. Algo similar acontece aqui no Brasil com o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é um general ou almirante de 4 estrelas que detém o emprego operativo das forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, as forças preparam, organizam e, no caso de uma necessidade, entregam essas forças para que esse Estado-Maior Conjunto as empregue como, onde e quando for necessário. Então, mais ou menos, essa é a estrutura que orbita em torno do nível político, estratégico e militar para empregar uma força. No caso dos Estados Unidos, mais especificamente agora da China, Eric, eu entendo que isso é uma notícia, digamos assim, lorota. Ela é fantasiosa. Digo isso por quê? Porque
o posicionamento das Forças Armadas norte-americanas, eles acontecem no mundo inteiro. Então, não é de agora que o Trump determinou que os Estados Unidos têm uma base da Marinha no Pacífico. Não é assim. Só para dar um exemplo, a 7ª Frota da Marinha norte-americana, ela é posicionada permanentemente no Pacífico. Os fuzileiros americanos, eles têm 3 divisões. Uma fica no Atlântico, no Camp Lejeune, na Carolina do Norte. Outro fica no Pacífico, na Califórnia, em San Diego. E a terceira fica em Okinawa, no Japão. Então, eles estão permanentemente no Pacífico com forças navais, aeronavais, fuzileiros navais, bases aéreas operando naquela região. O que está acontecendo agora é o Xi Jinping se sentir acuado e começar a acusar os Estados Unidos de querer tomar conta do mundo. Ele pode até estar querendo sim fazer isso, mas os meios já estão pré-posicionados para isso há muito tempo. O que o Donald Trump pode fazer agora e está fazendo agora é que, baseado nesse arcabouço, nessa arquitetura geopolítica agora, que ele está impondo agora ao mundo, às suas peças no teatro, de entender que as Forças Armadas precisam de mais equipamentos. E ele vai fazer. Ele já mencionou que o orçamento das Forças Armadas agora para 2026, ele vai aumentar para casa de 1,5 trilhão de dólares. Ele praticamente vai dobrar o orçamento que já era absurdamente o maior do mundo para as Forças Armadas. Só para efeito de comparação, 1,5 trilhões de dólares é praticamente o PIB do Brasil. Ou seja, toda a riqueza que o Brasil produz em um ano vai ser o orçamento das Forças Armadas para o ano de 2026. Isso para tentar entender como aqui ele, político, está olhando para baixo e verificando que quem está abaixo dele, das Forças de Defesa dos Estados Unidos, precisam de ter meios suficientes para cumprir aquilo que ele está determinando. Então, é uma pirâmide, onde o nível político dita o que o militar lá embaixo vai cumprir. Então, Eric, basicamente é isso que está acontecendo, ou que deveria estar acontecendo, pelo menos no papel.